Bom dia, prazer em falar aqui com vocês. Sou Egídio, sou pastor, sou músico, sou teólogo, sou poeta, sou escritor de livros e vou falar aqui hoje com vocês sobre transtornos mentais. Pode ser que você fique espantado com esse título, né, transtornos mentais, mas como é conveniente nos debates da sociedade, nossa sociedade que estamos vivendo agora, da gente falar sobre isso, porque transtornos mentais é a doença do século, né? A doença dessa sociedade que nós estamos vivendo, né? E para que eu fale com você, com base técnica para isso, além do meu testemunho particular e pessoal, eu estou utilizando aqui algumas informações da OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, que está ligado com a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, que estuda esses fatores, né? Então, antes de eu falar dessa parte técnica, deixa eu dar um breve resumo da minha experiência particular. Em 2000, eu fui acometido de depressão. Né? E eu descobri na terapia que eu fiz recentemente que não era depressão, é estado depressivo que eu estava passando e que eu novamente passei. Mas em 2000, após eu ter uma meningite, que eu fiquei do pescoço para baixo sem nada funcionar durante 3 anos, parou o funcionamento dos meus rins ficou dificultoso, o meu aparelho urinário parou e eu acabei ficando com 23 quilos, desenganado pelos médicos, porque em todo o quadro da medicina não tem como sequela da meningite ficar paralisado daqui para baixo. Né? Então a gente que é espiritual, a gente vai dizer que é um milagre, e realmente eu creio que foi um milagre, e isso depois eu posso contar de uma outra maneira, sobre um outro foco, esse milagre que Deus operalizou na minha vida. Mas, em função de ter ficado com 23 quilos, de estar usando fralda, do afastamento dos meus filhos, porque eu era o mantenedor da minha casa e não podia mais manter os meus filhos dentro de casa, e os meus filhos acabaram indo para a casa da minha irmã. O afastamento do povo da igreja também, né, porque não entendia, e eu mesmo também não entendia esse processo, eu acabei desenvolvendo muitos gatilhos. E depois que a gente tiver um tempinho de falar sobre a terapia, de entender esses gatilhos. Pelo fato de que as pessoas estavam fazendo culto na minha casa, porque eu era ministro de louvor nessa época, da minha igreja, da igreja na qual eu congregava, eu era pastor de jovens e era presbítero na igreja, apesar de ser pastor, né? Pastor de outro ministério, mas quando eu fui para esse ministério, eles não me receberam como pastor, eu fui para a diaconia, e da diaconia eles me me ungiram, me separaram a presbítero, então eu estava exercendo a função de presbítero na igreja, mas responsável, líder da intercessão e pastor de jovens lá na minha igreja, nessa igreja ao qual eu estava. E aí acabei ficando acometido, não podia ir nos cultos, né? E então se promoveram de fazer cultos na minha casa, né? Na minha casa, porque eu não podia ir para a igreja, porque não tinha como ir para a igreja, porque eu morava muito distante. Em um determinado momento, esses irmãos, eles pararam de ir na minha casa, porque eles chegaram à seguinte conclusão de que o que eu estava passando ali era Deus, essas foram as palavras, né? Que Deus estava me penalizando por tudo aquilo que eu havia feito no meu passado antes de conhecer a Cristo. Então, ou era porque eu tinha algum pecado oculto, ou porque era qualquer outra coisa, mas menos uma doença mental, né? De ordem psicológica, porque também esse debate a gente não tinha em 2000. Então, isso acabou complicando mais o meu quadro. Eu entrei no estado de depressão profunda. Eu tentei o suicídio várias vezes,
só não consegui porque eu estava muito debilitado fisicamente, não consegui acabar com a minha vida e acabei desenvolvendo síndrome de pânico nessa época. Passado 3 anos, o Senhor teve misericórdia da minha vida, me curou, você pode ver, está tudo funcionando, tudo normal, funcionando normal. E quando a gente teve aí o processo de Covid, no isolamento social, eu acabei ficando doente novamente, debilitado novamente, com algumas sequelas do Covid, e acabei desenvolvendo de novo a depressão, e juntamente com a depressão, não veio a síndrome de pânico, mas veio transtornos de ansiedade. Eu fiquei com coceiras durante o meu corpo durante mais ou menos 2 anos, né? E foi muito difícil até eu conseguir buscar terapia para tentar entender o que estava acontecendo. Mas, mediante tudo isso, de 2000 até 2024, eu sempre escuto pessoas falando, principalmente pessoas do nosso meio cristão, dizendo que é frescura, que é falta de Deus. Eu até escrevi um livro no período que eu estava em depressão. Isso aqui foi o período que eu estava em depressão agora em 2021. Um livrinho pequenininho. Aqui no verso do livro tem as informações onde você pode adquirir, para você estudar, para você ter, para você presentear. Chama-se Depressão em Tempos de Pandemia, da minha autoria, Egídio Costa, que você pode encontrar na editora Viseu. Depois eu coloco aí direitinho, se você se interessar em adquirir esse livro para presentear, para ler, para você se informar. Tem um pouquinho, um resumo desses 2 períodos que eu passei pela depressão. E estou ainda em fase de tratamento, tá bom? Estou ainda em fase de terapia. Então agora vamos pela o que a OPAS diz sobre isso, sobre os principais fatos que acontecem com as doenças mentais. Existem diversos transtornos mentais com apresentações diferentes, e eles geralmente são caracterizados por uma combinação de pensamentos, percepções, emoções, comportamentos anormais, que também pode afetar as relações com outras pessoas. Os transtornos mentais, como depressão, transtorno afetivo bipolar, a esquizofrenia e outras psicoses, como demência, deficiência intelectual e transtornos de desenvolvimento, incluindo o autismo. Existem também estratégias eficazes para a prevenção de transtornos mentais, como a depressão. Há tratamentos específicos na prevenção desses transtornos mentais e a maneira de aliviar o sofrimento causado por eles. Os acessos e os cuidados de saúde e aos serviços sociais capazes de proporcionar o tratamento e o apoio social é fundamental. A carga de transtornos mentais continua crescendo, com impactos significativos sobre a saúde e as principais consequências sociais de direitos humanos e econômicos em todos os países do mundo, porque isso é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, tá bom? Então, se você tem algum problema de ordem emocional, mental, psicológica, você pode recorrer à ajuda terapêutica, à ajuda médica, aos serviços de apoio. É fundamental que a gente, como cristão, a gente debata esses assuntos, a gente se prepare na escutativa do outro, né, sem julgamento, sem base, e a gente passar a ajudar uns aos outros. Quem está em risco de desenvolver esses transtornos mentais? Os determinantes da saúde mental e dos transtornos mentais não incluem atributos individuais, como a capacidade de administrar os pensamentos, as emoções, os comportamentos, as interações com os outros, mas também os fatores sociais, culturais, econômicos, políticos, ambientais, como as políticas nacionais e a proteção social, os padrões de vida e as condições de trabalho e o apoio comunitário. Ou seja, todos nós estamos suscetíveis a ter transtornos mentais, porque muitas vezes a gente não conhece e a gente não está sabendo que a gente tem transtornos mentais, tá bom?
E a gente precisa de procurar esses sistemas de saúde que ainda não respondem adequadamente à carga de transtornos mentais. Então a gente precisa de procurar ajuda desses canais, e a gente precisa de se fortalecer juntamente com esses canais. E a gente procura montar equipes de apoio na nossa comunidade, na nossa igreja, para a gente ter um ponto de cuidado com essas pessoas, né? Pela misericórdia de Deus, o apoio que eu tive foi da minha esposa, que teve o tempo todo do lado, nessas duas depressões que eu tive, mas os irmãos da igreja, a liderança da igreja, eu não tive apoio, não tive cuidados, entendeu? E aí a situação complica. Então, o que a gente precisa de entender é que isso é comum, tá bom? Isso é comum com a gente, isso é comum com todo mundo. Eu vou mudar de vídeo para não ficar muito grande e para que vocês possam entender melhor, porque acho que o celular não vai aguentar.